Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham passado muito bem da nossa semana anterior para essa. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de direito empresarial, para mais uma aula onde a gente tem estudado essa ciência importante do direito. Nós já tivemos duas outras aulas. Na primeira aula a gente falou da chamada teoria geral do direito empresarial. Nós vimos como o direito empresarial ele se evoluiu, né? Ele teve a sua caminhada de evolução. Vimos as três teorias que regem o direito empresarial, né? Demos ênfase para a teoria que foi adotada pelo Código Civil de 2002, que é a teoria dos atos de teoria da empresa, né? Para a teoria da empresa, ou seja, é considerado empresário todo aquele indivíduo, né? Toda aquela pessoa que pratica a atividade empresarial, que pratica uma atividade comercial. Vimos também na primeira aula, pessoal, como funciona o direito empresarial, quais são os ramos do direito empresarial e quais são as principais relações do direito empresarial com outros ramos do direito. Vimos que o direito empresarial ele se relaciona com o direito penal, principalmente na parte que se aplica aos crimes empresariais, né, aos crimes contra a ordem financeira e aos crimes contra a ordem tributária. Vimos também que ele se relaciona com o direito do trabalho, porque vai gerar dívidas trabalhistas, né? Vai gerar acervos trabalhistas e esses acervos trabalhistas vão estar intimamente ligados com o direito empresarial. Mas vimos também que o direito empresarial ele é dividido em alguns ramos, né? Ele é dividido em direito falimentar, quando trata de falência e recuperação de empresas. Vimos que ele divide em direito de creditório, quando ele vai tratar dos cheques, das notas promissórias, das duplicatas e outros títulos de crédito. Vimos também que o direito empresarial se divide em direito concorrencial, ou seja, ele estabelece limites legais, ele estabelece barreiras legais para que a concorrência ela não possa ser uma concorrência desleal, ela não possa ser uma concorrência onde eu possa exercer o meu direito de livre iniciativa, né, o meu direito de exercer a minha atividade empresarial a qualquer custo. E na segunda aula, pessoal, nós já vimos um pouco do que a gente tem de proposta para essa segunda e terceira aula, que é o empresário individual. Para isso, nós analisamos o artigo 966 do Código Civil e vimos que para ser considerado empresário, eu preciso estabelecer alguns requisitos. Eu preciso exercer, né, algumas características. E essas características é que vão dizer se eu vou ser considerado empresário ou não. Vamos relembrar o Código Civil, no artigo 966? Então, o artigo 966 do Código Civil ele vai dizer para nós que é considerado, né, empreendedor quem exerce atividade profissional, né, economicamente organizada, com o fim, né, uma produção de troca ou bens de serviço. Então, o artigo 966, né, ele vai dizer para nós isso, que considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica de forma organizada para construção, né, ou produção ou circulação de bens ou serviços. Então, pessoal, para que uma pessoa possa ser considerada empresário, ela precisa preencher essas características que estão no Código Civil, mais precisamente no artigo 966. Primeiro, o empresário ele tem que exercer de forma profissional a atividade econômica. O que seria essa forma profissional? Ele tem que ser um expert naquele assunto. Ele tem que ser reconhecido por ser um profissional, né? Ser reconhecido por dominar aquele assunto, né? Ele precisa, por exemplo, exercer aquele negócio com uma certa habilidade. Ele precisa exercer aquele negócio com frequência, né? Eu não posso, por exemplo, abrir uma loja, mas amanhã eu já fecho.
eu não posso abrir ela depois de amanhã de novo. Então eu tenho que ter uma certa frequência nessa minha atividade empresária. Eu tenho que ser reconhecido por abrir ela determinado horário, fechar determinado horário. Então toda atividade profissional, toda atividade empresarial, ela tem que ter essa característica da profissionalidade. Eu preciso também ser reconhecido porque eu exerço uma atividade profissional, uma atividade econômica em determinado segmento, em determinado ramo. Por exemplo, uma pessoa que é conhecida como empresário ferragista, ele vai ter que exercer aquela atividade de vender parafuso, vender ferragem, vender ferro, etc. Tudo aquilo que envolve a atividade de ferragista. Eu não posso constituir uma empresa que tem a razão social, né? Tem na sua caracterização Ferragista Moraes, mas lá eu vendo comida, por exemplo, lá eu vendo roupa. Então eu estou desvirtuando a atividade da empresa. Eu estou agindo de forma não profissional. A outra característica, pessoal, é que eu tenho que exercer atividade econômica. O que seria essa atividade econômica? Quando a gente fala. Então, pessoal, essa atividade econômica que fala o artigo 966 do Código Civil é aquela atividade que vai gerar riqueza, que vai gerar produção, né? E que vai gerar riqueza, que vai gerar lucro. Então, o empresário, para ser considerado empresário, ele tem que ter esse viés lucrativo, né? Ele tem que ter esse intuito, né? Esse objetivo de uma certa lucratividade. Tanto é que você vai ver, por exemplo, instituições, fundações, né, que não têm finalidade lucrativa. Por quê? Eles não têm essa busca pelo lucro, eles não têm essa busca pela lucratividade. Então, apesar de ter um CNPJ instituído, apesar de ter uma característica parecida com a de uma empresa, ela não vai poder ser considerada empresário porque um dos objetivos da empresa é buscar lucro. Então, se não tem esse objetivo de buscar lucro, eu não tenho aquele requisito da atividade econômica do artigo 966 do Código Civil. Pessoal, a gente ainda fala que um dos requisitos para ser considerado empresário é a questão de uma atividade organizada. O que seria essa atividade organizada? Eu preciso ter uma organização interna dentro da minha empresa. Eu preciso fazer com que a minha empresa ela tenha um capital, né, de giro, um dinheiro em caixa. Eu preciso fazer com que a minha empresa tenha uma mão de obra, né? Essa mão de obra ela pode ser exercida por uma pessoa, que pode ser o dono, mas também pode ser exercida por um funcionário, uma pessoa que presta o serviço para aquela empresa. Eu tenho também que ter um capital, né? Um capital financeiro, um capital tecnológico, né? Eu preciso ter um maquinário, né? Eu preciso ter os insumos, que é aquilo que vai me dar apoio para exercer a minha atividade. Então, tudo isso diz respeito à questão da organização da empresa, né? Exercer a atividade empresarial de forma organizada. Então, pessoal, esses são os elementos que configuram, né, que caracterizam o empresário. Pessoal, agora avançando os nossos estudos acerca do conceito de empresário, nós vamos estudar quais são os tipos de empresário que existem dentro do Código Civil e dentro da legislação, e a gente vai estudar as características de cada um desses empresários. Vamos estudar esses empresários? Pessoal, o primeiro tipo de empresário que eu gostaria de estudar com vocês é o chamado empresário individual. O que seria esse empresário individual? Seria aquele empresário, né? Aquele empresário em que ele tem um comércio, mas que ele não associa com ninguém, que ele não tem um sócio, que ele não tem nenhuma pessoa que vai desenvolver essa atividade comercial, essa atividade empresarial com ele. Então, esse empresário individual pode ser uma pessoa física, né? Ou uma pessoa que institui um CNPJ. Então,
ele vai desenvolver a sua atividade empresarial, ele vai desenvolver a sua atividade comercial de forma única, né? De forma individual, de forma que não vai ter nenhum sócio. Mas, pessoal, o conceito de empresário, ele vai muito além de pessoa. Por exemplo, eu posso ter o empresário individual, mas eu também posso ter a sociedade empresária. Então, o empresário, ele é um gênero, né? Ele é um conceito aberto, do qual esse conceito vão sair dois tipos de empresário: o empresário individual e a sociedade empresária. Nesse momento, vamos estudar o empresário individual. O empresário individual, pessoal, seria aquela pessoa física que ela reúne os elementos de empresa. Lembra dos elementos lá do artigo 966 do Código Civil? Então ele reúne aqueles elementos de empresa e através desses elementos de empresa eu constituo a minha atividade empresarial, eu constituo a minha atividade comercial. E eu posso ser então uma empresa de pequeno porte, eu posso ser um microempreendedor individual e eu posso ser também uma EIRELI. Isso é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Pessoal, mas para que vocês entendam então esse conceito de empresário, é necessário que vocês entendam duas questões muito importantes. Qual que então é a diferença de uma sociedade empresarial para um empresário individual? Pessoal, quando a gente fala de sociedade empresária, a gente tem uma divisão de patrimônio. A gente tem o chamado patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios. E esse patrimônio da empresa, ele é blindado, ele tem uma proteção. O que significa dizer isso? Vamos imaginar que eu constituo uma sociedade com o Joãozinho. E a nossa sociedade, ela tem por objetivo, né, ter uma empresa, um comércio de venda de produtos alimentícios. Então, eu constituo essa sociedade empresária com o Joãozinho, né? E a gente vai designar uma parte do patrimônio da empresa. Eu dou 25 mil para a empresa e o Joãozinho dá 25 mil da empresa. Então, o patrimônio da empresa, né, o patrimônio da sociedade, vai ser um patrimônio de 50 mil reais. Só que eu também tenho o meu patrimônio pessoal. Eu tenho minha casa, eu tenho meus carros, eu tenho minhas chácaras, minhas fazendas. E através disso, esse patrimônio ele não se mistura. Então, o patrimônio da empresa é um e o patrimônio pessoal é outro. Então, nas sociedades empresárias, existem o que a gente chama de blindagem patrimonial. O patrimônio pessoal ele não vai ser afetado em decorrência do patrimônio da empresa. Já nos tipos empresários, né, nos empresários individuais, que podem ser uma microempresa, uma pequena empresa de pequeno porte, pode ser também um microempreendedor individual, um MEI, né, uma pessoa física. Eu não vou ter esses dois tipos de patrimônio. Eu não vou ter essa blindagem patrimonial. Então, o que significa dizer? Que ao mesmo tempo que o patrimônio da empresa constituído, ele vai ser o patrimônio da pessoa. Então, o patrimônio pessoal vai confundir com o patrimônio da empresa. Por exemplo, eu não vou ter distinção entre aquilo que é de bem da empresa e aquilo que é de bem da pessoa física, né, da empresa. Então eu tenho essa confusão patrimonial, né? Eu não tenho a chamada blindagem patrimonial. Então vamos estudar quais são as características de cada tipo de empresa, de cada tipo de empreendedor individual. Pessoal, o primeiro tipo de empresário que eu gostaria de analisar com vocês é o microempreendedor individual. Pessoal, o microempreendedor individual, ele está previsto, né, no artigo 966 do Código Civil e ele está previsto no artigo 18 da Lei Complementar 123. Então, a Lei Complementar 123, ela vai dizer para nós, né, que o microempreendedor individual
ele é aquela pessoa que vai oferir renda, né? Ele vai oferir, né, dentro do seu patrimônio uma proporção de até 81 mil reais. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, se ela atingiu o valor de 81 mil reais, então eu vou ser considerado como microempreendedor individual. E para ser considerado microempreendedor individual, eu tenho que atingir esse patrimônio, né? Eu não posso fazer com que esse patrimônio seja maior que 81 mil reais. Por quê? Porque senão eu vou ter outra enquadração, eu vou ser considerado outro tipo de empresário. Esse regime do microempreendedor individual, ele me dá alguns direitos. Quais são esses direitos? Eu tenho, então, um regime de tributação simples, né? Eu vou lá na Receita Federal e registro a minha empresa pelo regime de tributação simples e através desse regime de tributação simples, eu recolho uma porcentagem de todos os impostos. Então, eu tenho os impostos, né? Através desse imposto, eu recolho através de uma única taxa, eu recolho todos os impostos que tenho. Eu também posso ter um funcionário, né? Um funcionário com o valor de pagamento de um salário mínimo e através desse funcionário eu recolho as taxas, as alíquotas de forma mais barata. Então eu vou recolher apenas 3%, né, para Previdência Social e 8% de FGTS. Enquanto se eu tivesse um funcionário por um outro regime de tributação, que não fosse o simples, eu teria uma alíquota maior, eu teria uma taxa maior, uma tarifa maior a ser paga. Eu também posso, pessoal, ter um processo de abertura da minha empresa, né, de registro da minha empresa, de forma mais simples. Eu vou lá na Receita Federal e apenas com alguns documentos, né, eu consigo abrir a minha empresa, eu consigo abrir registrar o meu CNPJ e ter a minha atividade empresarial registrada, devidamente registrada. Só que, pessoal, ele não vai ter essa separação de patrimônio. Eu não vou ter aquela separação entre patrimônio da empresa e patrimônio pessoal. Eu ainda vou ter, né? Eu ainda vou ter essa configuração, né, mista, eu vou ter essa confusão patrimonial. Ou seja, o patrimônio da empresa vai se confundir com o meu patrimônio pessoal, porque eu não tenho a chamada blindagem de patrimônio, eu não tenho a chamada divisão de patrimônio. Pessoal, eu ainda tenho a chamada empresa de pequeno porte ou microempresa. O que seria essa empresa? O que seria então essa empresa de pequeno porte? Pessoal, a empresa de pequeno porte e a microempresa, ela vem lá do artigo 970 do Código Civil. O artigo 970 do Código Civil, ele vai dizer para nós que tanto a empresa de pequeno porte como o microempresário, ele deve ter um incentivo, né, para que o microempresário cresça, para que o microempresário ele tenha uma atividade mais favorecida, uma atividade mais incentivada. Então, pessoal, a lei confere alguns benefícios, né? Alguns benefícios para esse tipo de empresa, para a empresa de pequeno porte e para a microempresa, mas com algumas restrições. Ainda na Lei Complementar 123, a gente vai ver que o artigo 3º da Lei Complementar 123, ele vai falar da microempresa. O que seria essa microempresa? A microempresa, pessoal, seria aquele empresário individual, né? Uma pessoa física que não foi registrada, ou uma pessoa física que foi registrada, ou também pode ser uma sociedade empresarial, né? Que tem renda, né? Que a empresa tenha renda de até 360 mil reais. Então, a microempresa seria isso, uma empresa que tem renda até 60 mil reais, até 360 mil reais. Já a empresa de pequeno porte, a receita bruta anual dela
ela já ultrapassa esse valor de 360 mil reais. Eu já tenho um valor aí de 360 mil reais a 4 milhões e 800 mil reais. Então, se eu tiver essa receita entre 360 mil e 4 milhões e 800 mil, eu vou ser considerado microempresa ou empresa de pequeno porte. Pessoal, esse enquadramento de empresa de pequeno porte me dá alguns direitos. Ele me dá, por exemplo, um regime de tributação mais simples, né? Que é o Simples Nacional. Nesse regime de tributação, eu vou recolher os impostos, né? De forma mais simplificada, né? Eu vou ter um documento único de arrecadação, né? Eu vou ter um documento, né, sobre a minha empresa. Então, através desse documento, eu arrecado ICMS, imposto de renda da pessoa jurídica, né? Contribuição patronal previdenciária, PIS, COFINS, imposto sobre produtos industriais, né? Então, eu vou fazer com que essa minha empresa ela tenha uma simplificação nos meus recolhimentos de impostos, nos meus tributos. A outra característica também da empresa de pequeno porte, da microempresa, é que eu tenho também uma simplificação das anotações da empresa. Toda empresa, toda atividade empresarial, toda atividade comercial, ela tem um regime de anotação diferente. Ela tem os seus livros próprios, né? Os seus livros onde vão ser anotados as características da empresa. Então, cada empresa ela vai ter, né, o seu livro próprio, o seu livro de anotação próprio. Então, nesses regimes de empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, a gente vai verificar que os registros e os insumos, né, que vão ser anotados, lançados nesses livros, vão ser lançados de formas mais simples do que os outros tipos de empresa e sociedade. Pessoal, mas eu ainda tenho a chamada EIRELI. O que seria EIRELI? Lembra que eu falei para vocês que o empresário individual ele não tem diferença no patrimônio pessoal do patrimônio da empresa? Pensando nisso, pessoal, o legislador criou uma figura nova, criou uma figura que tivesse essa diferenciação de patrimônio, né? Então ele criou a empresa de responsabilidade limitada, empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Nesse tipo de empresa, eu vou ter aí um capital da pessoa física e eu vou ter também um capital da empresa. Esse capital da empresa, na hora que eu abrir essa EIRELI, tem que ser o valor de 100 vezes o salário mínimo vigente. Então, nosso salário mínimo vigente é de R$ 1.045, então eu tenho que constituir um capital de empresa de 100 vezes o valor de R$ 1.045. Eu posso integralizar esse capital tanto com dinheiro quanto com patrimônio imóvel, né? Quanto com bens imóveis, né? Bem móveis, com carros, casas, propriedades. Então, o empresário individual de responsabilidade limitada seria isso. Eu faço, né, essa adesão à EIRELI para que eu tenha uma blindagem patrimonial do meu patrimônio pessoal. Então, o meu patrimônio pessoal ele não vai se confundir com o meu patrimônio empresarial. Pessoal, eu ainda tenho também a empresa rural, né? Que é aquele empresário individual ou sociedade empresária que vive do agronegócio, que vive dos negócios mercantis que envolvem agropecuária, que vivem de agropastoril, que vivem de pecuária leiteira. Então, esses empresários são os chamados empresários rurais ou empresários do agronegócio. Eles gozam também daquela proteção que fala do artigo 966, né? E em alguns casos, eles vão ter alguns direitos também. Por exemplo, o empresário rural que for registrado na junta comercial, ele vai poder pedir falência ou recuperação judicial. Então, esse é um dos benefícios de se registrar como empresário individual
né, como empresário ou sociedade empresária que desenvolva a atividade do agronegócio. Mas, pessoal, a gente está falando aqui de empresários formais, de empresários que são registrados. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho esses empresários que são registrados, eu tenho os chamados empresários não registrados, os empresários irregulares. Essa atividade empresária irregular, informal, ela não é uma sociedade empresária, um tipo empresarial que está reconhecido formalmente, né? Mas ela mesmo assim desenvolve atividade empresarial. É o seu Joãozinho que tem um camelô, é a Dona Maria que vende a pamonha dela na lojinha, é a pessoa que tem um comércio, né? Mas que não é registrado. Então esse tipo de empresário, ele é aquele chamado empresário informal. Esse empresário informal, ele vai ser submetido aos rigores da lei, né? Então ele vai incidir tributos, ele vai incidir o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele vai incidir as normas de vigilância sanitária, mas ao passo que ele é irregular, ele não foi submetido a um registro, eu não posso afirmar que esse empresário ele vai ter os mesmos direitos de um empresário registrado. Ele não vai, por exemplo, ter direito a um CNPJ, ele não vai, por exemplo, ter direito a um benefício fiscal, a um benefício de um empréstimo, por exemplo, né? Então, toda essa característica não se aplica aos empresários que são aqueles empresários irregulares, aqueles empresários que não estão participando de uma atividade empresarial regular. Pessoal, mas para eu ser considerado empresário, eu tenho que preencher alguns requisitos. Os primeiros requisitos, pessoal, tratam da capacidade. O Código Civil, no artigo 972, né, ele vai falar para nós que qualquer pessoa pode ser considerado empresário, mas desde que ela tenha plena capacidade. A gente viu que a capacidade, pessoal, a gente adquire, né, ao nascimento, né, que é a capacidade de gozo, mas a capacidade de direito a gente só adquire com a maioridade. A gente só adquire quando nós completamos 18 anos. Então é essa capacidade aqui que eu estou falando que a pessoa vai ter que cumprir para ser considerada empresária. Então ela vai precisar dessa capacidade para ser considerada empresária. A outra questão, uma exceção a essa regra, é que a pessoa emancipada ela vai poder ser considerada empresário. Vamos imaginar que eu tenha 16 anos e meu pai toca um comércio e eu sou sócio do meu pai de fato, né? Então eu vou pedir a emancipação, né, judicialmente, e vou poder registrar a minha atividade comercial lá na junta comercial e vou ser considerado empresário. Porque a lei me permite que eu estando na idade de 16 anos, se eu desenvolvo atividade comercial, eu posso ser reconhecido como empresário. Pessoal, mas existem alguns impedimentos para a pessoa ser considerada empresário. Esses impedimentos são regras que proíbem a pessoa de registrar a sua empresa, de registrar a sociedade empresarial, seja tanto como empresário pessoa física, seja também como empresário social, né? Como empresário enquanto sociedade. A primeira regra delas, pessoal, diz respeito à pessoa que faliu e não se reabilitou. Vamos imaginar que tem um processo de falência, né? Minha empresa está passando por um processo de falência ou de recuperação judicial e dentro dos 5 anos da lei de falência eu não consigo recuperar a minha empresa, eu não consigo fazer com que a minha empresa tenha a sua recuperação. Nesse caso, eu não posso exercer a minha atividade empresarial, exercer o meu registro da minha atividade empresarial. Então, pessoal, quando tiver esse caso de falência ou de recuperação judicial, eu vou ter que esperar um prazo mínimo, né, de 5 anos, né, para que eu possa exercer novamente essa atividade empresarial. O outro caso, pessoal, trata-se do funcionário público. Por exemplo, imaginamos que eu sou funcionário público do ramo de transporte municipal.
eu sou chefe do transporte municipal da prefeitura, né? Vamos supor, do departamento de trânsito da prefeitura. Eu tenho lá, eu sou responsável por controlar a frota de táxis da prefeitura. Então, nesses casos, a lei 8.112, que é aquela que fala dos funcionários públicos, ela vai me dizer que eu não posso exercer a atividade empresarial naquela atividade que eu exerço o funcionalismo público, né? Naquelas atividades que eu confundo com a minha atividade de funcionário público. Uma outra questão, pessoal, que é impeditivo para o exercício da atividade empresarial é a questão do militar, né? O militar ele não vai poder ser empresário dentro do seu exercício de atividade, né? Da mesma forma, pessoal, o devedor do INSS. Existem casos em que a pessoa deve o INSS, contribuições do INSS. Nesse caso, ela não vai poder ser considerada empresária, porque ela não vai poder ter o registro empresarial. Pessoal, e os cônjuges? E as pessoas que são casadas? Elas vão poder ser consideradas sócias? Elas vão poder ser consideradas sócios, né? Eles vão poder abrir em conjunto determinada atividade? O Código Civil vai dizer para nós que sim, salvo respeitado a idade de 70 anos. Que lá no direito de família vocês vão aprender que a idade de 70 anos constitui o regime de separação obrigatória. Aí, a partir disso, eu não vou poder considerar, né, uma atividade empresarial societária. Pessoal, isso foi o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Esse material está postado para vocês no ambiente virtual de aprendizagem de vocês e eu aguardo vocês para a nossa aula à noite. Até lá, forte abraço.